Olá, uma saudação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Trecho do Evangelho é João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E diz: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. E o trecho a ser comentado é ponto de vista. O comentário dos Espíritos fala: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Um ponto de vista é muito importante. Ele diz: é um ponto de vista, não é opinião, é o modo que a pessoa enxerga, né? O modo que ela olha. E aí ela vai tomando as suas escolhas. E eu lembrei de uma frase de um pensador indiano que ele diz que opiniões nunca resolveram problemas. O que resolve é a realidade, né? E quando a gente consegue observar as coisas como um todo, nós resolvemos melhor todas as nossas questões. Nós, por exemplo, comparando, já que a gente está falando aqui de indianos, eles falam de uma roda, né? Porque lá se fala de ação e reação da lei da retribuição. Tudo que você manda, que você irradia, você recebe de volta. Então, que eles falam de Dharma, que é uma lei natural que segura todas as coisas, mantém todas as coisas com beleza, justiça, né? Cada coisa em seu lugar, em coisas boas. E que as pessoas criam karmas, que são desvios dessa lei universal que seria o Dharma. Aqui não usa Dharma, mas usam muito karma no Espiritismo. E o karma é isso, abriu a porta, fechou, é a lei de retribuição. O universo não lhe pune, ele faz você pensar sobre o ponto de vista que você utilizou para que você o enxergue cada vez melhor. Então, por que nós estamos falando isso? Porque às vezes quando fala futuro, pode ter gente que vai pensar até que morrer que é uma grande coisa. Não é uma grande coisa no sentido de ser uma fuga para a vida. Quando na verdade morrer é tão grande coisa quanto viver. Alguns até falam isso, que quem sabe morrer, sabe viver. O que é isso? É ter esse desprendimento às questões que porventura passam. Passou. E vem o experimentar da vida.
tentando não querer controlar o futuro com experiências do passado, porque o presente está acontecendo, para não perdermos o presente. Então, ter uma visão total, porque esse futuro aqui que está sendo disposto no Evangelho, se a pessoa de fato não tiver plenitude sobre tudo que está acontecendo, não estiver vendo a realidade e ficar pensando que a vida futura vai ser melhor, essa vida futura tenderá a não chegar, por causa desse ciclo, dessa roda que eles chamam de samsara. Voltar para o mesmo ponto em que abriu aquele karma, abriu a porta, voltar até fechar. Fechou a porta, anda um nívelzinho a mais. E assim evitar esse giro das encarnações. Então, para quem, por exemplo, fica pensando que a vida espiritual, que essa vida futura que está sendo falada aqui é a saída e deixa de viver e resolver os problemas do presente, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando ele fala da questão de ser indiferente ao que está acontecendo, acredito que foi algo feito para ser melhor compreendido para pessoas dentro dos níveis de compreensão que elas têm, principalmente no século XIX, né, 1860 em diante, quando vem essa obra a mundo, né, porque o Livro dos Espíritos vem em 57, as demais obras vão surgir nesse lapso entre 55 e em torno de 69, por exemplo, 70, né? Então, as obras do kardecismo, né, de Allan Kardec, ele passou 14 anos do dia que ele foi à primeira mesa até o dia em que ele fez a passagem dele. Então é importante que a gente entenda isso. Nós não devemos ser indiferentes às coisas que acontecem nas nossas vidas, pensando numa vida futura. Nós temos que entender que a nossa vida, ela é presente, e que no presente tem matéria e espírito. Está tudo junto, e que esse presente tem que ser observado com muita atenção, para que nós possamos compreender e vencer, no sentido de amadurecermos. A maior prova de amor que a gente pode dar a alguém é amadurecermos, é crescermos. E se a gente amadurecer, olhando tudo que está nos acontecendo, sem negarmos nada, mas tentando compreender, acolher, observar com plenitude, nós com certeza vamos ver o nosso jardim se transformando em algo cada vez mais bonito, que é o normal, se transformar. Ora, em algum lugar que só tinha grama, vai surgir outro tipo de vegetação. Alguma semente que a gente não enxergava vai brotar, vai criar um tipo de planta diferente. Depois ela vai florar, nós vamos ver flores, né? E a fase das flores, as flores vão se transformar em frutos. Um dia os frutos vão ficar verdes, vão tomar uma forma diferente, vão amadurecer, vão crescer. Depois eles vão cair, ou vão ser consumidos, ou vão cair no chão. Aí volta o ciclo da degeneração deles para alimentar a vegetação abaixo, como adubo. E as sementes vão virar outras árvores e outras vegetações, às vezes para outros lugares, que vai na barriga de um passarinho e ele vai e defeca em um lugar bem longe, lá aquilo ali vai fazer parte às vezes de uma selva. Então quer dizer, é o constante mudar da realidade material, e a realidade espiritual presente é essa desse amadurecimento e observação constantes. Não é uma vida para ser dita, é uma vida para ser vivida. Não é uma vida para ser ignorada, é uma vida para ser vivida. Não é para nós sermos vividos pela vida, é para nós vivermos a vida. Vivermos a vida é, como disse Sirihan, quando vem o vento, sentirmos a brisa e a leveza do vento. Quando o vento partir, aceitarmos e agradecermos o momento que ele esteve conosco, deixarmos ele seguir, nos deliciarmos com um pouco do calor do sol, recebermos com os raios solares, por exemplo, a vitamina C, quer dizer, tudo é necessário, tudo é integrado na natureza, inclusive matéria e espírito. Então, quem vive com plenitude o presente, não terá essa, compreenda-se, essa vida futura espiritual
voltando nesses ciclos, porque dizem os espíritos, mesmo no plano espiritual, como quem viu aí o nosso lar, o umbral é esse momento de falta de percepção, de uma ignorância no sentido de compreendermos errada a natureza das coisas profunda. Então o que nós devemos fazer? Vencer essa ignorância. Tanto faz estar aqui, como lá no Vale dos Suicidas, a Ivone Pereira, né, no Memória de um Suicida, né, quer dizer, não há uma fuga. Assim, às vezes a pessoa faz uma leitura meio desavisada, meio apressada, pensa que aqui não presta, é um vale de lágrimas, como dizia Schopenhauer, e que a vida futura espiritual é a que presta. Mas nós podemos viver uma vida yogi, né, de religiosidade, que tudo quer dizer religar-se, nós religados conosco, matéria e espírito, religados com o Criador constantemente, isso é a religiosidade. Vivemos uma vida religiosa, uma vida espiritual na matéria. Esses indianos falavam, por exemplo, os 4 Vedas, né, livros então, de 4.500 anos antes de Cristo por aí, que vinha na oralidade, eles diziam que a pessoa deveria, por exemplo, não era para viver só de meditação. Eles falam, tem até a autobiografia de um yogi, Yogananda, ele fala disso, né, que tem gente que às vezes tem preconceitos e acha que esses que vivem meditando não fazem nada e que a ideia dessas filosofias de vida ou religiões é ficar na inação. Ele explica que não, que os 4 Vedas explicavam que a pessoa deveria dividir o tempo dela como se fosse metade do tempo para as questões espirituais, a meditação, o autoconhecimento, o relacionamento consigo e com o mundo, não é? Em nível espiritual, de compreensão, de plenitude, e a outra metade dividir entre os afazeres domésticos, né, as coisas que nós precisamos para viver, para comer, para sobreviver mesmo, e essas questões de estudos, né, estudos materiais, quer dizer, estarmos avançando, nos desenvolvendo, conhecendo mais na matéria, e estarmos praticando, desenvolvendo nossas atividades na matéria. E os outros 50% trabalhando a questão do espírito. Então é o equilíbrio. O equilíbrio também demarcado na estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, né? Como fosse um triângulo equilátero para cima, quer dizer, nunca esquecer de cima, mas ter base embaixo, né? Onde está. E quando ele vira o vértice para cima, ter muita base em cima, mas não esquecer onde nós estamos, quer dizer, a questão do presente. E cruzar os 2 triângulos forma a estrela de Davi, que é o equilíbrio. Então, evitarmos essa coisa de ignorar qualquer coisa. Nós temos que ver todas as coisas, assumirmos nossas verdadeiras identidades, e assim nós vamos viver no presente uma vida espiritual e material com plenitude, desapego e, consequentemente, cada vez com menos medo, menos angústia, menos ansiedade, muita alegria de viver, paz, amor e felicidade. E é isso que eu desejo para você que está me ouvindo, e com esse evangelho em especial para a Ana, o Marcos, o Cláudio e os trabalhadores da casa espírita lá no centro. Eu me refiro principalmente a esses porque são os que estão ali na parte geralmente da evangelização, que ajudam na evangelização quando nós não estamos em períodos de afastamento físico. Então, muito amor para todos. Até a próxima.